está escrito. Êxodo capítulo 12, versículo 8 está escrito: e naquela noite comeram a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Apenas este versículo podeis assentar. Amado, nós estamos vivendo uma semana, no termo geral, uma semana de muita espiritualidade ao conceito de alguns crentes. E entre nós existem algumas dúvidas sobre a Semana Santa e Páscoa. É pecado comer carne na Semana Santa? E se comer carne, o que acontece? Como membro da igreja não pode cercar a mesa do Senhor? Tem na Bíblia isso? Como começou isso? Por que todo mundo na Semana Santa procura comer peixe? O que a Bíblia diz? Olhando para o texto aqui, o capítulo 12 de Êxodo, nós vemos aqui o início, o começo da Páscoa. Páscoa. Mas Semana Santa e Páscoa são a mesma coisa? Não. Semana Santa e Páscoa não são a mesma coisa. A Semana Santa, ela são mais dias que se comemora. Páscoa é apenas um dia. E como biblicamente se começa a Semana Santa? Nós vamos ver isso para frente. O que é Semana Santa? Ela começa no domingo. Vamos na Bíblia, vamos acompanhar na Bíblia. Domingo, que é chamado Domingo de Ramos, João capítulo 12, versículo 12 a 19, que é a entrada de Jerusalém. Depois pula para a quinta-feira, Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30, que é a última ceia. Depois vai para sexta-feira, Mateus capítulo 27, versículo 32 a 56, que trata-se da crucificação. Depois vem o sábado, Lucas capítulo 19, versículo 38 a 42, que já é o sepultamento. E domingo, Lucas capítulo 20, versículo 1 a 10, é a ressurreição, que ou seja, é uma semana inteira de lembranças e reflexão. É a Semana Santa. E Páscoa? Páscoa é o único dia que é comemorar a ressurreição do Senhor Jesus. Celebra a ressurreição de Jesus Cristo. A base dessa confirmação está em Mateus capítulo 28, versículo 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou. Isso é exatamente a forma de como se comemorar a Páscoa. Semana Santa, qual é o foco? O foco da Semana Santa é sofrimento e morte. Páscoa é ressurreição. Semana Santa quer dizer caminho até a cruz. Páscoa
vitória sobre a morte. Semana Santa prepara, Páscoa celebra. A cruz mostra o sacrifício na Semana Santa, mas a Páscoa revela a vitória sobre a morte de Jesus. Quais são os significados de Êxodo capítulo 12? Significa libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, o juízo de Deus sobre o Egito, e que houve proteção pelo sangue do Cordeiro. Quais eram os elementos na Páscoa? Cordeiro assado, que apontava a Cristo, pão sem fermento, que significa pureza, significa pressa, ervas amargas, que significa sofrimento. Isto é a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, João capítulo 1, versículo 29. Quem pode ler João capítulo 1, versículo 29? E outro já procura 1 Coríntios 5, 7. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Então vamos comemorar a nossa Páscoa, não com o pão que leva fermento, e fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Isto é a Páscoa cristã. Peixe não representa sacrifício. Na Bíblia, o sacrifício para expiação envolvia cordeiros, bois, cabritos, mas nunca peixe. Nunca peixe. Peixe não tem relação com a Semana Santa biblicamente. E por que na Semana Santa se come só peixe? A prática de comer peixe na Semana Santa não vem diretamente da Bíblia, mas vem de uma tradição da igreja. Com essa origem, nos primeiros séculos do cristianismo, o peixe era o símbolo dos cristãos. E havia uma palavra grega que se formava um acróstico no formato de um peixe com a palavra ou a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Então, por esta razão, o peixe, ele ficou ou virou um símbolo de identificação e fé. E essa tradição, ela cresceu, e hoje, durante a Semana Santa, especialmente na Sexta-feira Santa, evita-se a comer carne vermelha, porque a igreja da tradição católica resolveu escolher o peixe. Foi uma opção, foi uma escolha. Primeiro porque a carne vermelha, ou a carne do gado, ou qualquer outra carne, representava luxúria, representava festividade, representava lazer, churrascada. E o peixe é a comida mais simples e mais fácil de se adquirir para uma refeição e para refletir. Então a igreja em si, a igreja católica, eles escolheram o peixe para simbolizar o sofrimento de Jesus Cristo. Mas a Bíblia não apresenta nada com relação ao peixe. Peixe foi escolhido porque era considerado o alimento mais simples. E na Bíblia, o que é que está escrito
Lucas capítulo 24, versículo 42 e 43. Lucas capítulo 24, versículo 42 e 43. Capítulo 24, versículo 42 e 43. Então lhes apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um fardo de mel, porque ele tomou e comeu diante deles. Isso. Veja bem. Jesus comeu peixe. Jesus comeu peixe. Não foi porque ele estava com fome. Mas Jesus comeu peixe, primeiro, porque os pescadores que ali estavam, o que eles tinham era peixe. E Jesus, naquele momento, ele deu um exemplo de prova que ele havia ressuscitado, porque alguns achavam que era um espírito, alguns achavam que era um fantasma. Aí Jesus pede o peixe e o mel e come, para provar que ele ressuscitou e vive para sempre, e é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então o ponto principal do texto não é a comida em si, mas o que Jesus prova. Sabe, amados, aquilo que você recebe de Deus, aquilo que você alcança do Senhor, isso que Deus tem te abençoado, tem te dado, aleluia, não é Ele provando que Ele está fazendo isso apenas com uma simples ação de fé, não. Ele está fazendo isso provando que Ele é o Deus das causas impossíveis e que Ele pode fazer o que Ele quiser na sua vida. Olha, amado, o que nós podemos ver? O que nós podemos ver com a comida do peixe após a ressurreição? Segundo ponto, Jesus queria repetir o mesmo milagre. Quem pode ler Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6? Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6. Respondeu Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes. Isso é antes de Jesus ir para a cruz, antes dele ressuscitar, esperando o seu ministério. Aí Jesus ressuscita, se apresenta aos discípulos e ele repete a mesma dose. João capítulo 21, versículos 5 e 6. O que ele representa? O que diz lá? João capítulo 21. Pode ler. Disse-lhe, ó Jesus: Filho, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois que já não podia tirar pela multidão dos peixes. Jesus estava fazendo uma reflexão com eles. O Evangelho de Lucas capítulo 5, versículos 5 e 6. Jesus está ali mostrando em João 21, 5 e 6, como Jesus estiver dizendo: o mesmo poder que chamou vocês no início está aqui. Porque foi onde Jesus chamou eles e fez o milagre. Jesus depois ressuscita e repete a dose, repete o milagre, porque os escritores hebreus dizem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não muda. Jesus não é só do Velho Testamento. A palavra de Deus que está no Velho Testamento é a mesma palavra do Novo Testamento.
É a mesma palavra do Novo Testamento. Mas, pastor, existem várias coisas da Semana Santa. Tudo bem, o peixe. O peixe não tem a ver. O peixe já explicou que é por causa, foi uma escolha, devido à comida ser mais simples, tudo bem. Mas eu almocei carne hoje, pastor, e aí? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas tudo bem, mas existem outras coisas, que é a Páscoa. A Páscoa tem ovo de chocolate. A Páscoa tem coelhinho. E o que significa? Biblicamente não significa nada. Porque já nos primeiros séculos, os cristãos, eles comparavam o ovo como vida, porque de onde os pintinhos nasciam. E depois eles ampliaram mais. Eles já fizeram, pintavam os ovos, coloriam os ovos. E depois foi ficando mais sofisticado, o povo da Europa, da Pérsia, dos egípcios. E chegou que eles trocavam os ovos decorados quando chegava a primavera, celebrando o fim do inverno, o renascimento da natureza. E isso se entranhou no cristianismo. Com o tempo, os cristãos passaram a usar ovos como símbolo da ressurreição de Jesus Cristo, celebrando da Páscoa. E é por isso que hoje muitos estão aí atrás de ovos da Páscoa, porque vem de uma tradição antiga. Primeiro, quando eles fizeram chocolate, eram ovos duros, pesados. Depois eles viram que precisava melhorar, eles fizeram um ovo oco. Você compra um ovo de chocolate, ele é oco. Isso representando tipicamente a vida. Mas não tem nada a ver com a Bíblia. É uma tradição. Depois surgem os coelhinhos. Também os coelhinhos representando procriatividade, procriação, representando vida, porque eles são férteis, eles produzem muito rápido. Por isso surgiu no meio também da tradição o coelhinho da Páscoa. Mas o que interessa hoje, amado, o que interessa hoje não é você se preocupar com o ovo de Páscoa. Eu não posso comer, pastor? Pode. Tem problema. Se você pode comer doce, coma. Mas não comemorando Páscoa, não festejando Páscoa. Porque o que se come na Páscoa? O que se come na Páscoa? Páscoa se come carne. Páscoa, o que se diz Páscoa? É aliança, é sangue. Na linguagem de aliança, Mateus 26:28, o sangue representa a vida. Levítico 17:11, a vida da carne está no sangue. O peixe não carrega esse simbolismo na teologia bíblica. O significado verdadeiro, comer carne e beber o sangue, significa crer em Jesus profundamente. E é isso que esta noite nós estamos fazendo aqui. Daqui a pouco vamos cercar a mesa do Senhor. Jesus disse: isto é o meu corpo, que é repartido por vós. Fazer isto, Páscoa, em memória de mim. Em memória de mim. Portanto, meus amados, tanto faz você comer peixe. É saudável peixe. É saudável peixe. É muito bom peixe. É muito bom carne. Deus abençoe tudo para você. Mas não tenha essas tradições como amuleto. Não tenha essas tradições como amuleto. Mas tenha a Bíblia com a sua bússola. Tenha a sua Bíblia com a regra
Você pode assistir no canal, no meu canal no YouTube. Meu filho está gravando e vai para o canal do YouTube. Nós gravamos para o TikTok bem resumido, já está lá, e este vai estar no nosso canal Bíblia Pura, onde você pode rever esta mensagem e anotar as referências bíblicas aqui faladas. Amém, amados? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, Tu és maravilhoso, Tu és eterno. Eu te dou graça pelo peixe que Tu tens dado. Eu te dou graça pelos ovos de galinha caipira, pela carne, por tudo que Tu tens colocado na nossa mesa. Nós não misturamos nada quando se trata da nossa fé na Tua palavra. Que a Tua bênção esteja sobre nós, descendo assim como o orvalho desce na terra. Em Teu nome oramos e te agradecemos. Amém, Jesus.